O ex-diretor adjunto da ABIN, o Saulo Moura Cunha, prestou depoimento à CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, nesta terça-feira. Servidor de carreira e nomeado por Lula, ele comandava a agência de inteligência de forma interina durante a invasão. Saulo afirmou ter alertado o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, sobre o risco de invasões. A gente separou esse trecho. Acompanhe. Eu encaminhei pessoalmente do meu telefone celular diversos alertas para o general G. Dias. Diversos. Bom, presidente. E já coloquei aqui o meu sigilo à disposição. Bom, presidente, o que o Brasil está vendo é que tem alguém mentindo nessa história. Diante de uma CPMI, isso é um ato muito grave. Depois, o ex-diretor disse que G. Dias respondeu seus alertas antes das invasões acontecerem. Às 8 e pouco da manhã, eu sinalizo os 105 ônibus e ele me responde dizendo, acho que vamos ter problemas. Certo. Por WhatsApp. Certo. E eu continuo encaminhando as mensagens e por volta de 1h30 eu falo com o ministro e passo essa minha preocupação. Já havia, por parte pelo menos da BIM, uma certa convicção de que nós poderíamos ter atos extremistas e não seria apenas uma passeata pacífica. Assunto importante, vamos repercutir com os nossos comentaristas. Vamos a Brasília, José Maria Trindade ao vivo conosco. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Para começar, naturalmente, quero pedir sua análise e avaliação. O que achou dessas revelações do ex-diretor adjunto da ABIN, o Saulo Moura Cunha? Foi o depoimento mais bombástico até aqui? Confirma aquela teoria de omissão das autoridades, omissão do governo nos atos do dia 8? Pois é, o Congresso voltou, né? Já era tempo depois desse recesso arranjado. E, na volta, vieram também as polêmicas. 2 CPIs aí fervilhando, né? Muito boa noite, viu, Daniel? Boa noite, Diogo, seja muito bem-vindo aqui. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota. E boa noite a todos vocês que nos acompanham sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, eu acompanhei as 2 comissões parlamentares. Logo depois deste depoimento, conversei com alguns senadores, inclusive com Flávio Bolsonaro. Ele estava durante todo o tempo nesse depoimento. Fica claro aquela história que eu sempre conto aqui. Eu acompanhei, cobri essas manifestações nas instalações militares e via um povo ordeiro, famílias, e de repente a gente viu outra cara na esplanada dos ministérios ali, estampada de uma forma muito agressiva. Eu sabia que a ABIN estava lá monitorando e é o papel institucional da Agência Brasileira de Informação, que é para nutrir o presidente de informações e o governo de informações para tomar as suas decisões. Então lá estavam agentes da ABIN, como em todas as manifestações. Esses agentes, relatou muito bem lá o Saulo, né, o Saulo Cunha, de que de repente este perfil começou a mudar. Pessoas que se diziam armadas, pessoas que estavam mais agressivas e defendendo a invasão de prédios públicos. E a gente via essa mudança no último dia lá do acampamento em frente ao QG, porque quando passava um carro com adesivo do Lula ou adesivo do PT, ele era vaiado e alguns até atiravam objetos e pedras. Isso é um relato meu. Isso antes não acontecia. Ou seja, o que a ABIN está relatando através do Saulo é de que realmente houve um perfil, houve uma mudança de perfil. E aí ele relata muito bem que logo depois que a manifestação saiu do QG e a distância do QG a pé até chegar à Praça dos Três Poderes é longa, ele entendeu que haviam ali alguns que estavam dispostos e decididos a invadir prédios públicos. O papel de um agente desse não é chegar lá, abrir os braços e dizer voltem, não. É comunicar, cada um tem o seu papel na segurança pública, é comunicar. E houve o comunicado. E volto a dizer aqui uma frase que eu digo desde o início. Dia 8 de janeiro não era governo Bolsonaro. Dia 8 de janeiro já era governo Lula, com indicações de Lula, e depois de uma transição. Houve uma transição. Todo esse sistema de segurança
passou pela transição. O Saulo, por exemplo, foi nomeado, né? Ele é substituto porque não foi aprovado pelo Congresso Nacional, né? Mas ele foi nomeado pelo novo governo. É esta a história. E ele confirma ali de que houve comunicados. Eu entendo que funcionários públicos não existem só para receber benesses, a estabilidade no emprego, a aposentadoria especial, paridade salarial, essas vantagens que não existe em nenhum outro lugar na economia nacional, setor privado, não existe. Mas não é só para isso, mas para ter responsabilidades. Junto com esse poder que o funcionário público tem, vem as responsabilidades. E cadê as responsabilidades da equipe de segurança do dia 8 que não agiram diante de tanta informação? Houve informação da Polícia Rodoviária Federal dizendo que o número de ônibus estava aumentando muito vindo para Brasília. Houve essa manifestação oficial, é importante dizer que o Saulo não estava lá, mas ele tinha agentes lá. Então, quando ele decide comunicar, é um comunicado oficial da ABIN ao Sistema de Segurança do Governo, ao Gabinete de Segurança Institucional. Então, ali a gente comentava com os senadores e tal, e ficou muito claro de que houve, sim, um erro muito grande. Ou de omissão, que é crime no serviço público, né? Ou de omissão ou de intenção. Não vou entrar nesse mérito e a CPI terá que desvendar estas possibilidades. Mas que houve uma omissão. Ninguém sabia que era possível e tão fácil chegar ao terceiro andar do Palácio do Planalto. Uma instituição. O Palácio do Planalto é uma instituição que abriga o principal chefe de poder do país, o presidente da República. Chegaram ao gabinete do presidente da República, não quebraram a porta, nem sei porquê, mas chegaram de uma forma muito fácil e a CPI tem esse desafio de saber o porquê desta facilidade toda. Tá certo, a gente continua o nosso giro de análises. Vamos chamar aqui na nossa bancada virtual Diogo Schelp, a quem eu agradeço demais pela participação. Schelp, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Os Pingos nos Is, retomada dos trabalhos do Congresso Nacional e as novidades da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Queria trazer justamente essa informação que estampa as principais capas dos noticiários digitais. Esse ex-diretor da ABIN, o Saulo Cunha, disse que o então ministro-chefe do GSI, o general G. Dias, foi informado sim sobre o risco de ataques às sedes dos três poderes. Qual é o potencial desse depoimento, hein, Schelp? Boa noite, Daniel. Boa noite, Zé Maria, Mota, Pavinato. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, é um depoimento realmente muito importante, Daniel, porque, de fato, a gente precisa saber não só quem organizou, quem foi o mentor intelectual daqueles atos de vandalismo criminosos do dia 8 de janeiro, que tinham o propósito de criar um caos, né, que levasse de alguma forma, até que por uma tese bastante estapafúrdia, alguma forma de intervenção militar, por mais absurda que essa ideia pudesse ser, é preciso entender como isso aconteceu. E o depoimento do Saulo foi importante justamente para entender essa cadeia de erros ou omissões, intencionais ou não, que aconteceram naquele dia. Tudo indica que essa cadeia de erros e omissões não se restringiu, por exemplo, à atuação do GSI. A gente viu imagens do GSI, de funcionários do GSI atuando no Palácio do Planalto, alguns até entregando água, né, para aqueles vândalos, mas a gente sabe também que as forças de segurança do Distrito Federal tiveram um comportamento, em alguns momentos, estranho ou insuficiente diante da massa de gente que se dirigia às sedes dos três poderes, assim como essas próprias forças de segurança do Distrito Federal, depois, quando receberam a ordem de efetuar a prisão desses vândalos, dessas pessoas que estavam fazendo esses atos, não conseguiu fazê-lo quando chegou diante da porta do quartel que estava sob o controle do Exército. Quer dizer, o Exército se colocou contra, né, numa posição em que impedia, inclusive, a detenção dessas pessoas. Isso foi relatado, inclusive, na CPI do Distrito Federal sobre os atos de 8 de janeiro. É preciso lembrar também que nesse depoimento do Saulo, ele fala que ele começa a falar sobre o risco de invasão
da sede dos Três Poderes, já muito cedo, né, em 8 horas da manhã do dia 8 de janeiro, lembrando que ele já vinha, né, dando informações ao GSI, ao G Dias, há vários dias, sobre os relatos de ônibus e a quantidade de pessoas que estavam indo a Brasília. Então já havia esse risco, e ele relata, inclusive, que o G Dias respondeu que acho que vamos ter problemas. Né? Então, o que era o GSI naquele momento? O GSI era uma organização que tinha o G Dias indicado pelo presidente Lula, mas na maioria dos outros casos, os funcionários, os agentes do GSI, militares, eram indicados pelo governo anterior, de Jair Bolsonaro. Então, se a gente for falar em omissão, a gente está falando de omissão que inclui tanto gente que foi indicada por Lula, quanto gente que foi indicada pelo governo anterior. Um inquérito do Exército, que foi revelado essa semana, por exemplo, afirma que a responsabilidade era da Secretaria de Coordenação Presidencial do GSI, cujo chefe, um general, Carlos Feitosa Rodrigues, foi indicado por Heleno, né, o antigo ministro do GSI. Seria a responsabilidade dessa secretaria cuidar disso, e havia, segundo esse inquérito do Exército, pouquíssimos agentes destacados no dia 8 de janeiro, menos, por exemplo, do que em outras ocasiões durante o governo Bolsonaro, em que havia manifestações programadas em Brasília. Então, o que é preciso lembrar aqui é o seguinte: a gente tem um embate na CPI entre a visão da oposição sobre o que aconteceu, tentando dizer que houve uma omissão ou uma intenção do governo de alguma forma permitir que os atos aconteçam ou até incentivá-los, e de outro lado, obviamente, os governistas debatendo, confrontando essa visão e afirmando que tudo é obra do bolsonarismo. O que a gente precisa observar é que dificilmente a gente vai ter uma resposta diante desse cenário de embate entre essas duas visões, mas o que é certo é que houve uma cadeia de falhas e erros e de omissões que podem ter sido intencionais em alguns casos ou não. Giro inicial de opinião aqui em Os Pingos nos Is. Agora Thiago Pavinato com a gente nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo. Pavi, uma ótima noite a você. Estamos destacando esse depoimento do ex-diretor da ABIN, o Saulo Moura Cunha, em que ele disse que encaminhou sim os alertas ao general G Dias. Queria pedir sua análise e avaliação, o que achou são informações relevantes, o quanto isso pode ajudar nesse processo de investigação. Boa noite, Caniato, boa noite, Shelp, boa noite, Mota, boa noite, Trindade, boa noite, nossa audiência, boa noite, amigos, boa noite, inimigos. Bom, de fato, nós temos aí uma situação que perpassa o final de um governo e entra no novo governo, que perpassa o final do governo Bolsonaro e entra no governo Lula, e nós estamos falando de um fato que aconteceu logo no raiar da segunda semana do governo do magnífico Luiz Inácio, foi dia 8 de janeiro. Agora, dizer que isso também tem um nível de responsabilidade a ser imputado no governo anterior, ou seja, de Bolsonaro, porque teve gente que foi indicado de Heleno, para mim é um pouco demais. Afinal de contas, já no dia da posse, o magnífico Luiz Inácio fez aquela presepada que foi o revogaço, né? Que foi o decretaço, que ele passou a tarde toda assinando coisas que desfaziam coisas que foram feitas pelo seu antecessor. Logo, se a desconfiança dele era tamanha e numa área tão sensível da presidência da República, como é o Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, Lula está falando da própria segurança, por que ele não tomou as medidas cabíveis logo ali? Ou ele não sabia, da maneira que ele não sabia a função do INCRA até a semana retrasada. Ele foi presidente 2 vezes, e só a semana retrasada, numa live com o Marcos Uchoa, repito, aquelas lives maravilhosas em que o Marcos Uchoa faz perguntas incisivas, né? Faz perguntas quentes, faz perguntas duras e diretas ao presidente magnífico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele disse que teve uma ideia genial, que era fazer um relatório das terras devolutas do governo, então aí ele podia fazer melhor a reforma agrária. Bom, essa é a função do INCRA, desde que foi inventado, e isso foi muito antes do Lula tomar posse pela primeira vez. Mas me chama a atenção aqui um trecho da fala do ex-diretor da ABIN,
E eu vou abrir aspas. Ele diz o seguinte: fiz 2 relatórios. O primeiro numa planilha que continha alertas encaminhados para a ABIN, encaminhados pela ABIN, a grupos, e continha também os alertas encaminhados por mim, pessoalmente, do meu telefone, ao ministro-chefe do GSI, o G. Dias. Entreguei essa planilha ao ministro, o G. Dias. E ele determinou que fosse retirado o nome dele dali, porque não era o destinatário oficial daquelas mensagens. Que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Ele determinou que fosse feito. Eu obedeci a ordem. Fecho aspas. Avi, eu vou pedir licença. Claro.